Café com Sal. A grande novidade do podcast Café com Sal é o seu mais novo apoiador, o Venturos. O Venturos é um dos maiores centros de tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil, com quase 30 anos de história e mais de 50 clientes ativos. A proposta do Venturos é ser o parceiro tecnológico da transformação digital do seu negócio. Para isso, eles desenvolvem projetos customizados com tecnologia de ponta, como inteligência artificial, blockchain, visão computacional, dentre outras, para destravar o potencial da sua empresa. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que você sabe fala de carreira, liderança e empreendedorismo. Você nos acompanha nas redes, tanto no Spotify quanto no YouTube, e os cortes agora no TikTok, somos moderninhos também, no Instagram e no LinkedIn, nosso habitat natural. A gente agradece também os nossos apoiadores, a Life Mix, um abraço Daniel Pfefferbaum e equipe. Hoje eu degusto aqui o uva com cranberry. Cada dia eu estou degustando um. Vocês sabem que as bebidas da Life Mix são funcionais. O que tem por trás disso? Nutrólogos, nutricionistas e médicos preocupados, e muito preocupados, em não só trazer bons nutrientes para vocês, mas com gosto bom. É uma delícia, é uma combinação de saúde com gosto bom. E todo mundo já sabe que os sucos e chás frequentam a minha casa e vão inclusive na lancheira do Gustavão quando vai para a escola, tá bom, pessoal? E a gente agradece também o apoio do Venturos, esse Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 100% brasileiro. O Venturos, pessoal, é um oásis de tecnologia no Brasil. Para quem não conhece, atende as principais marcas de tecnologia brasileiras. Eles têm estrutura tanto em Campinas, em Manaus e em Atlanta, nos Estados Unidos. Vai fazer uma tomografia, desejo que você não faça? Tem tecnologia de inteligência artificial do Venturos. Vai fazer um pagamento com cartão de crédito? Espero que você faça uma compra feliz. Tem tecnologia do Venturos. Vai utilizar o celular, dentro do software do celular, tem olhar de tecnologia Venturos. Vai tomar uma vacina, o olhar de qualidade dos insumos dessa vacina tem tecnologia do Venturos. Acompanhe mais em www.venturos.org. Turma, bem-vindos, e hoje eu tenho uma convidada especialíssima chamada Cris Monteiro. Temos a honra de receber a vereadora melhor avaliada do Brasil. Verdade, Cris? Verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Bem-vinda aqui ao Café com Sal. Por que a gente te chamou aqui? Não só porque você é vereadora melhor avaliada do Brasil, mas porque a tua história de vida e profissional nos chama muito a atenção, pessoal. Ela é ex-executiva do JP Morgan, do Goldman Sachs, do Bank of America, foi CFO, COO, foi Managing Director, foi tudo isso e muito mais, e partiu de uma carreira privada em instituições financeiras internacionais para brigar com gente grande, vamos dizer assim, em outro campo de batalha, vamos dizer assim. A gente te admira também pela tua coragem. Cris, como eu disse, bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Café com Sal. Bom dia para você, para sua audiência. Prazer é todo meu. Que bom. Gosto muito de compartilhar essa história que eu tenho, que é de sucesso, mas que também tem aí, as pessoas olham para a gente e acham que a gente nasce no sucesso, de forma né? idealizada e fantasiosa. Não tem nada disso, Não. Tem um monte de coisa aí pelo meio Então do vocês vão caminho. ver, como sempre, papo adulto aqui. A gente costuma dizer aqui, Cris, no Café com Sal, que a gente conta histórias que têm pouca linearidade, como a vida é, né? Exatamente. Hoje tem muitos aqueles conceitos de mundo bunny, mundo VUCA, etc. Então eu brinco assim, vai falar para minha avó, que acabou salvando o meu avô de campo de concentração na Alemanha, o que é mundo bunny e o que é mundo Olha. VUCA, para vir aqui no Brasil e se recriar, né? Criar sua vida, perder todos os seus familiares Nossa. em função disso. Então, assim, a vida é isso, é desafio o tempo todo. Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo, e estamos aqui também para contar histórias, né? Histórias que não só trazem a realidade, mas motivam. Me conta uma coisa, o que faz alguém ser eleito o melhor vereador do Brasil? Olha, fazer um bom trabalho, estar 100% dedicado ao mandato, pensar na cidade, pensar nas pessoas, fazer projetos que se tornem leis que facilitem e melhorem a vida das pessoas. Vou citar uma lei, que é algumas que eu já aprovei, projetos meus que viraram leis, que é uma lei chamada de Naming Rights. O que é o Naming Rights? As pessoas... Você falou que você é corintiano. Muito, Então, não pouco. Tô muito sofrendo, viu, corintiano. Cris? Eu sei, eu tô acompanhando, eu Eu sei. acompanho o Brasileirão, Então vamos adoro falar pouco futebol. disso, Tá bom. Você vai tripudiar em cima de mim? Não Você é vou, convidado, não hein, vou pelo amor fazer de isso, Deus. não vou fazer isso. Tá bom. Esse corte a gente não leva. Editem. Editem. Então, Neoquímica Arena. Isso é um exemplo de naming rights. É quando Perfeito. você tem iniciativa privada colocando o seu nome num equipamento público e pagando ao executivo, no caso, a Neoquímica é o Estado, mas pode ser a prefeitura,
e é uma forma do Estado arrecadar recursos sem aumento de impostos. Como é que o Estado, em geral, uma das fontes de recursos para botar em educação, saúde, é imposto. Quando você tem um projeto como o meu, que virou lei, chamado Naming Rights, você pode ter, por exemplo, um mercado municipal na prefeitura que está lá, sei lá, Mercado Municipal de Pinheiros, tracinho, com o nome de uma empresa privada. Mercado Municipal Café com Sal. Exatamente. E o Café com Sal vai lá e paga para ter o seu nome ali. O Estado, no caso a prefeitura, arrecada recursos de uma forma que não é de aumento de impostos. Então, isso é o que faz uma vereadora ser, entre outras coisas, eleita a melhor vereadora do Brasil. Ou seja, não tem, desculpa te interromper, não tem melhor definição, por exemplo, um negócio desse chamado naming rights do que ganha-ganha. Exatamente, todo Agora, mundo ganha. Por que tem gente que é contra mesmo quando tem ganha-ganha? Pois é, nesse caso, né, foi bom você lembrar, o PSOL, ele acabou sendo o partido que entrou na justiça contra o meu projeto, que foi sancionado pelo prefeito, e eu acho que tem uma questão aí, que é a questão da iniciativa privada, né? Existe uma ideologia mais à esquerda, que acredita que o Estado deve prover tudo para o cidadão. Eu não tenho essa crença, muito pelo contrário. Eu acho que o indivíduo deve ter o poder de escolha e o Estado tem que fazer dar escolhas para que ele possa exercitar a sua liberdade de escolha. Eu acho que o governo, no caso o Estado, tem que estar nas áreas essenciais, como educação, segurança, saúde, e sair das costas do cidadão. Você, melhor do que ninguém, e todos que nos estão ouvindo, sabem o que é melhor para você como indivíduo, para sua família, e o que a gente tem que ter é essa escolha. Um grupo mais à esquerda acredita que o Estado tem que dar tudo, né? O Estado tem que ser aquele ente provedor. Eu não acredito nisso, muito pelo contrário, eu acho que o Estado muitas vezes, não raramente, atrapalha e muito. Taxa daqui, taxa dali, burocracia daqui, burocracia de lá. Então, quando vem uma pessoa como eu, que coloca um projeto que virou lei como Naming Rights, a ideologia de esquerda, ela não gosta, né? Não acredita nisso e entra na justiça tirando o meu projeto. Cris, voltando algumas casinhas para trás no tabuleiro, alguém que deixa, e a gente vai falar um pouco sobre isso, uma carreira brilhante como a sua no mercado financeiro, eu falo isso porque eu sou headhunter, então assim, eu vivo de ler currículo, né? Inclusive a minha miopia se desenvolveu em função de ler tanto currículo, hoje online, que é pior ainda, né? Tela, mas enfim. Alguém que deixa essa carreira de lado, uma carreira de sucesso, e que dedica todo o seu tempo a mapear o que, entre aspas, não funciona em nossa sociedade, especificamente na cidade de São Paulo, e provocar melhorias ou propor melhorias, é alguém que tem um senso não só de uma visão sistêmica, mas principalmente empática, né? De olhar para o outro. Me conta um pouco a tua história lá atrás, porque assim, isso já vem da tua essência desde cedo? Você é alguém que tinha esse olhar para o outro? Desde cedo? Isso era, vamos dizer assim, a dinâmica da tua casa? Você era alguém que tinha esse tipo de preocupação desde criança ou você não sabe me dizer se isso já se manifestava? Não se manifestava dessa forma. Eu acho que eu podia dividir isso em duas partes. Primeira parte, eu nunca, em tempo algum, me atraí por política. Nunca, não tenho parente político, nenhum pai nem mãe, posso contar depois a minha história de vida. E eu fui aquela eleitora típica, que, em geral, no caminho das urnas, ligava para um amigo ou pegava um santinho no chão e dava meu voto para alguém. Quem que você vai votar? Pois é, eu vou votar em mim mesma, meu número é 30.000, eu sou candidata à reeleição. Não, mas digo naquela época, né? Você ligava para o amigo perguntando em quem você vai votar. Peguei o gancho aí. Mas aproveitando, a Cris é esperta. Então, eu ligava para o amigo e falava em quem você vai votar, né? E o que acontece? Chegou um determinado momento da minha vida, e isso foi um processo, não foi um dia que eu acordei e falei, nossa, o que está acontecendo? Houve um processo em que eu comecei a me interessar pelo que estava acontecendo no país, politicamente falando. Então, todos aqueles movimentos, mensalão, movimentos não, esquemas de corrupção, mensalão, petrolão, os movimentos que levaram as pessoas às ruas, pedindo impeachment da presidente Dilma, enfim, tudo aquilo, Lava Jato, aquilo começou a entrar dentro de mim, dentro do meu sistema, e eu me tornei uma pessoa altamente interessada a entender o que estava acontecendo com o país. Eu acho que talvez a gente nunca foi tão, entre aspas, politizado do que nessa época, né? A partir dessa época. A partir desse momento. Porque todo mundo brincava naquela época, né? Todo brasileiro é técnico de futebol, porque só se falava de seleção. Ou todo brasileiro é médico, né? Que se automedica, etc e tal. Nesse momento a gente virou todo mundo apaixonado por política. Exatamente. Só que no meu caso, aquilo me levou a pedir demissão.
eu era diretora do JP Morgan, eu tinha uma área que eu era a encarregada, eu era chefe, eu era managing director para toda a América Latina e Canadá. Eu pedi demissão ao meu chefe, que era um homem, um chefe inglês. Na época até eu brinco, né, que ele falou para mim quando eu pedi demissão: "Você tá sem o remédio?", né. Que Que horror. acontece? Tem que aumentar a dose, né. Sim. Que loucura é essa? E eu falei: "Não, eu quero servir ao meu país". Houve um despertar dentro de mim, um senso de propósito. Isso foi em 2018. Em nenhum momento, desde aquele dia que eu pedi demissão, não houve um dia que eu tivesse me arrependido e falasse: Nenhum dia. "O que foi que eu fiz?". Nenhum dia. Porque de quem tá de fora, Cris, eu fico pensando assim, vamos lá, hoje eu vou bater um papo com a Cris. O que fez essa criatura, esse ser humano, deixar uma carreira dentro do ambiente financeiro, principalmente o internacional, já é um mercado ultra regulado. Então, assim, com todo respeito à palavra, estamos na manhã, mas assim, ninguém pode fazer xixi fora da bacia, Exatamente. né? E aí você vai para um ambiente que é o caos. Sem desrespeito algum, pelo contrário, né? Amamos as pessoas de todas as andanças, mas quando você chega no ambiente político, os profissionais, infelizmente, não têm não só o currículo que você tem, mas a formação também muitas vezes de mundo e técnica Uhum. que você tem. Em nenhum momento você se olhou e falou assim, o que eu estou fazendo aqui, quem são essas pessoas, o quão chocante é essa diferença, e ela é mesmo. Sim, houve esse dia e não foi um dia apenas. Embora eu não tenha me arrependido de pedir demissão e vim para o campo político, houve sim esse dia. E esses são os dias de maior frustração para mim, que é quando eu quero fazer alguma coisa, e não é que eu sou impedida, mas o sistema, a burocracia, me impede É de tão fazer. brutal que É. você às vezes se sente, vamos dizer assim, É, na realidade, do ponto de vista prático, eu tenho muitos outros você não consegue projetos fazer o carrinho que eu andar. não consigo fazer o carrinho andar, né. Então esses são dias em que eu fico muito frustrada. E eu conto uma história que houve um dia desses, em que eu estava caminhando no clube, e eu sou sócia de um clube, e ele sou sócia do Clube Pinheiros, e ali tinha umas placas com umas frases de pessoas famosas, e uma delas me chamou a atenção, que diz o seguinte: "Às vezes o que você faz parece uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem a sua gota". E aquilo despertou em mim justamente isso, falou assim: "O que eu estou fazendo é muito pouco, mas o que eu estou fazendo contribui para esse oceano, junto com outras pessoas comigo". Então eu amo essa frase, é da Madre Teresa de Calcutá, e toda vez que eu tenho um dia de frustração e que eu me pergunto: "O que que eu estou fazendo aqui?", eu recorro a essa frase e me resgato, e falo: "É a minha gota no oceano, é a minha contribuição que eu estou dando agora", e feliz. Eu sou uma pessoa feliz, de uma forma geral, que a felicidade, a gente pode falar sobre isso, mas não é o Claro, caso, ela é uma coisa muito ampla. super. Então, eu tenho meus momentos muito E a felicidade difíceis. é o aqui e agora também. Exato. Então, esses são os dias em que eu estou muito triste, muito chateada, muito frustrada, mas de uma forma geral eu falo: "Ok, eu estou lá, estou dando a minha gota para esse oceano". E tem uma coisa que eu acho que é relevante colocar para sua audiência: eu nunca recebi nenhuma proposta indecorosa na Câmara Municipal de São Paulo. Nunca ninguém bateu na minha porta, nunca ninguém me pegou nos corredores e me sugeriu alguma coisa que eu não pudesse fazer. Me Quan- sinto muito orgulhosa disso. Em recrutamento a gente fala um pouco, quando a gente faz assim um assessment, o exame comportamental dos profissionais, tem um aspecto muito importante comportamental que é como eu espero ser percebido pelos outros. E a gente, consciente ou inconscientemente, coloca isso para o mundo. Uhum. Você acha que tem a ver com a postura e com a imagem de como você espera ser percebida pelos outros, o fato de ninguém vir a te propor isso? Eu tenho certeza absoluta disso, 100% de certeza. É como eu me coloco no mundo, é como eu me apresento, é como eu caminho nessa estrada. Então, essa é a percepção que eu passo, esse é o impacto que eu causo no outro. E esse impacto, ele tem aí esse limite, vamos dizer assim. Tá muito claro e acho que vai ser fácil para você dizer exatamente o que você aporta com essa trajetória de executivo, né? Do ponto de vista de skills, de habilidades para o ambiente público. Acho que essa é a resposta mais fácil de dar. Agora, mesmo chegando no ambiente público, é um tipo de transição de carreira, claro, talvez a mais forte delas, né? Que skills você teve que desenvolver a chegar nesse ambiente que você na época não tinha ou não eram tão desenvolvidos?
Ótima pergunta, porque eu tive várias transições de carreira ao longo da minha carreira no mercado financeiro. Mudei de área, enfim, tive que dar passos para trás e tal. Isso é natural. Eu tinha 58 anos quando eu fiz a transição da vida privada para a vida pública. Eu estou com 63, tem 5 anos isso. Eu trouxe muitas coisas, mas muitas coisas, uma bagagem incrível, principalmente, eu acho que uma dos skills que eu mais fiz uso e ainda faço uso é esse interpersonal skills, essa minha habilidade de Da conversar, interlocução. de interlocução, de ouvir o outro, de procurar entender, e isso dentro das ideologias. Então tem um grupo de esquerda, eu tenho uma conversa com essas pessoas e tenho uma conversa com o pessoal mais à direita e estou ali e transito. Obviamente, na hora que eu apresento um projeto, eu acabei de falar, o pessoal do PSOL não gostou do meu projeto, aí é outra história, mas eu converso com tudo isso. E isso é uma coisa que eu trago. Eu acho que o que eu precisei estar desenvolvendo, eu não gosto de falar a palavra ingenuidade, porque eu não sou uma mulher ingênua, mas essa falta de experiência do diálogo político, do que eles estão falando aqui, né, essa percepção. Para mim, essa conversa no mercado privado era muito óbvia. Eu sabia os códigos, eu sabia o diálogo. Isso eu estou precisando, ainda preciso desenvolver cada dia melhor, que é o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo. Então, O que tem por trás disso? Que camadas e quais são as intenções por trás dessa conversa? O que é real e o que é fantasioso? exatamente. Isso me custa um pouco. Esse é um skill que está em desenvolvimento dentro do meu cardápio de habilidades, e que eu olho e falo assim: "Isso aqui ainda me falta". Então tem conversas e tem discussões, tanto fora quanto dentro do plenário, que eu falo dessa ingenuidade, que não é ingenuidade, é a falta mesmo, falta, isso falta em mim. Claro. Esse calo. Esse calo. O calo da iniciativa privada, ele está lá, foi obtido ao longo de 30 anos, né, com penas, com durezas, com sucesso, mas esse calo ainda está se E não tem desenvolvendo. download para calo, né? Não tem A download gente para que você precisa tem viver. que ter estrada. Falando em download, vivência e estrada, a gente não é feito só da nossa trajetória profissional, né? Acho que a vida pessoal da gente também impacta em quem a gente é, como a gente se forma, o ambiente que a gente viveu, a infância, a família, os desafios da vida. Me conta um pouco do teu background e da tua criação, porque muito dessa força deve vir também dessa época. Todos nós, em algum momento, levamos isso adiante. Pelo menos para quem é terapeutizado como eu, né? A gente está sempre regredindo um pouco para entender as coisas. Me Falou em conta. terapia, eu faço 3 vezes por semana análise no divã há anos. Maravilha. Vamos lá. Parabéns. Vou contar um pouquinho para vocês. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu estou em São Paulo há Onde você 34 nasceu anos, no Rio? na Penha. Na Penha. E eu, como eu digo, eu escolhi São Paulo. Estou aqui e aqui estou e aqui ficarei. A minha mãe, nascida no interior de Minas Gerais, foi levada, meus avós, os pais dela, colocaram ela num ônibus, ela tinha 16 para 17 anos, para o Rio de Janeiro, sai do interior de Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro para trabalhar como empregada doméstica. Era muito comum, ainda é mais ou menos, essas meninas do interior, do Nordeste de Minas Gerais, irem trabalhar nas grandes capitais como empregada doméstica. Chegando no Rio de Janeiro, ela está lá trabalhando, conhece o meu pai, se casa, meu pai é um taxista. Ou seja, eu venho de uma família de baixa renda da periferia do Rio de Janeiro. Quando eu tinha aproximadamente entre 4 e 5 anos, eu começo a desenvolver uma condição autoimune chamada alopecia areata. É um nome estranho hoje. Você talvez não tenha ouvido falar de alopecia areata e quem nos ouve, Alopecia sim, não alopecia areata. É a alopecia mesma é coisa? calvície. Não, Não, é uma alopecia outra. é uma outra condição, porque a minha condição é uma condição autoimune, ou seja, é uma doença. Então, o meu sistema imunológico, ele acredita que a raiz dos meus cabelos são inimigas do meu corpo e Como se fossem atacam. tóxicas. E Exatamente, ataca ataca a as raiz do meu raízes do cabelo. teu cabelo. Eu perco o cabelo, eu sou uma mulher careca, eu uso uma peruca. Sim. Agora, você pensa esse ambiente que eu acabei de falar, mãe empregada doméstica, pai taxista, subúrbio, baixa renda, com essa criança careca. Essa palavra, essa doença, esse diagnóstico não vinha. E mesmo Ninguém que vê a viesse, expectativa. não, né? E não é uma doença. A alopecia não é considerada uma doença rara, mas não é uma doença usual, mas ela não é rara.
E aí, o que que faz com essa criança? Esquisita, estranha. Naquela época, Incomum. incomum. Naquela época, as crianças brincavam nas ruas. Jogo de bola, enfim, pipa, Pipa. subúrbio inclusive, mais ainda, né. Eu não ia para as ruas por razões óbvias, hoje o nome é bullying, naquela época as meninas, as Claro. crianças, me faziam brincadeiras que eu não queria tê-las, então eu ficava dentro de casa, eu era uma criança esquisita fisicamente e esquisita psiquicamente. Entravam na minha casa, eu buscava um lugar para me esconder, ninguém podia botar a mão na minha cabeça, porque a minha alopecia areata, ela é só na cabeça, eu tenho sobrancelha, cílios, Sim. tenho pelo, eu faço depilação, né, Normal. aquilo que as mulheres fazem. Existem pessoas que têm alopecia areata muito severa. Espiridião Amin é um homem Verdade. que não tem nenhum pelo, cabeça, sobrancelha, barba, pelos do nariz, homens têm pelo no peito, braço, nada. A minha é só na cabeça. Bom, essa menina ia para a escola de manhã e à tarde não ia brincar nas ruas como todo mundo. Minha irmã mais velha, meu irmão mais novo, todos iam brincar, eu ficava dentro de casa. O que que faz com essa criança que não tem uma televisão para ver, né? Tinha uma televisão velha e não tinha essa programação que hoje existe, 24 Claro. horas, Cartoon Networks, tudo isso que a gente vê, até né? atividades, YouTube, né? Atividade, exatamente. Não tinha nada disso. O meu pai, que taxista que era, muito interessado em livros, ele me fazia estudar. Então eu brinco que eu fazia o chamado período integral, escola de manhã e estudava à tarde. Isso foi transformador para a minha vida e constituiu a mulher que eu sou hoje. Outro dia dei uma entrevista para um jornal, eu falei que a alopecia areata foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E a repórter falou assim: "A senhora não está exagerando?" Hum. Eu falei: "Não estou exagerando, mas é óbvio que eu falo isso hoje, Hoje, claro, depois dessa trajetória." óbvio. Ao longo do Você só tempo, liga pontos olhando para trás, né? exatamente, ao longo do tempo, aquilo foi provavelmente uma das piores coisas que aconteceu comigo, principalmente, eu contei, quando criança foi muito difícil, quando adolescente, na época dos namoros, na época de conseguir emprego, eu não tinha dinheiro para comprar peruca, eu ficava pintando os buracos da minha cabeça. Então assim, foi tudo muito difícil, Claro. mas obviamente que essas dificuldades, à medida em que eu ia cruzando e chegando a outros pontos, elas foram só me fortalecendo, me fizeram uma mulher muito forte. A minha mãe era uma mulher muito empreendedora. Quando ela deixou de ser empregada doméstica, porque os filhos começaram a nascer, ela passou a ser costureira, vendia bolo, salgadinho, doce, vendia calcinha e sutiã por catálogo, ou seja, era uma fulana que trazia renda para dentro de casa. Se virava com o Se que tinha. virava, né, cuidava dos filhos, cuidava da casa e fazia o que podia. Meu pai era um homem muito voltado ao mundo, à notícia, aos livros, um sujeito interessado pelo que estava acontecendo. Eu herdei as 2 coisas, herdei outras coisas dos 2 Claro. também, mas essa questão dessa mulher que sai para cuidar, para trabalhar, eu sou muito trabalhadora, e o meu pai esse interesse pelo mundo. Então esses 2 características dos meus pais são intrínseca à mulher que eu sou hoje. Então esse é um pouco da trajetória. Meu primeiro emprego foi de recepcionista, eu fui trabalhar num banco como teletipista, muito de você Teletipista. teletipista, eu Olha só. passava telex. Sim. Fui fazer faculdade porque eu não gostava de onde eu morava, era longe, era feio, não tinha atração para mim, não tinha nada para eu fazer, e eu achava que eu tinha que sair daquele lugar, fui fazer faculdade. A faculdade acabou que eu fui, teve um programa de trainee, um recrutamento de trainee para empresas de auditoria. Passei em todas e ali a minha vida começou a mudar. Entrei para uma empresa de auditoria, depois fui para um banco e, para fazer uma longa história curta, virei diretora do maior banco de investimentos americano, JP Morgan, como Managing Director, que é o sonho de toda pessoa que trabalha em banco de investimentos. Essa tua história é extremamente cativante. Quando você fala da visão de mundo, que é algo que também me interessa muito, quem está dentro do ambiente da política, de certa forma, está no richô ali, onde tudo ferve, onde tudo é quente. Falando em visão de mundo e com todo esse repertório que você tem, por que nós, como cidadãos, todos que estamos aqui, inclusive no estúdio, temos assim a sensação de que o mundo enlouqueceu ou está em pé de guerra? Qual que é a tua visão em função disso? Por que todo mundo está brigando tanto? Por que quem está do outro lado da mesa virou inimigo e não mais alguém com quem você debate? O que está de fato, você que está no meio disso tudo, está acontecendo com a nossa sociedade? Estamos todos loucos, sim.
eu confirmo esse diagnóstico. E o que acontece é que a história ela é cíclica, como a nossa vida, né, como o sistema, como o mundo, como o planeta. Não seria diferente, porque todos nós reverberamos para o universo aquilo que temos dentro de nós e somos cíclicos. Se você pensar, a gente teve um período de relativa paz, vamos dizer assim, depois das Primeira e Segunda Guerra Mundial. O que não é normal Quando na linha da na linha história. do tempo da história da humanidade. Exatamente. Isso não é comum. E aqui eu não estou prevendo nenhuma terceira guerra mundial, mas a gente está vendo conflitos importantes acontecerem. Rússia e Ucrânia, ali no Oriente Médio, né, Israel com Você teve Hamas. recentemente em Israel, Tive em acompanhei. Israel, inclusive, e aliás foi uma viagem extraordinária. Sugiro que todos, quando a situação melhorar, visitem Israel. É um país incrível, resiliente, uma gente maravilhosa, comida, tudo. Foi maravilhoso, a gente pode falar disso depois se você quiser. Mas o mundo é cíclico e a gente tem esses ciclos, né, tivemos um ciclo de paz e agora temos um ciclo de turbulência, para dizer o mínimo. E assim, não é que eu acho que seja natural, mas de certa forma é isso, e depois desse ciclo, ele vai passar. E essa história do outro lado, essa pessoa que está do outro lado ser o nosso inimigo, de novo, reflete o que está dentro de gente. Eu costumo dizer o seguinte: dentro de mim, e eu não sou eu, isso aqui não sou eu que estou falando, outras pessoas, dentro de mim tem o mal e tem o bem. Não adianta, Sim. ele é intrínseco a todos nós. Não existe luz se não tem escuridão. Para você ter luz, você tem que abrir uma porta onde lá dentro está escuro para a luz entrar. Claro. Senão não é, você fala: Sim. "Ah, não tem luz". Exato. Então tá tudo dentro de mim. A diferença é o que que eu alimento para que saia de dentro de mim. Eu posso alimentar a pior parte de mim ou posso alimentar a melhor parte de mim. Então quando eu olho o outro como meu inimigo, quem está do outro lado da mesa é o inimigo dessa pessoa, também. E eu me coloco como inimigo dele, então eu olho para esse cara e falo: "Esse é meu inimigo". Se eu me coloco num lugar onde eu não olho o meu inimigo, eu olho uma pessoa com crenças diferentes da mim, com backgrounds diferentes de meus, nasceu em lugar diferente, tem histórias de vida diferentes, tem sua própria história, sua própria dor, ele não é meu inimigo, porque eu estou trazendo o melhor de mim para essa mesa. Esse é um exercício muito difícil para ser feito, Sim. mas que requer prática, exercício. Na hora que eu sento na mesa, se eu olho para essa pessoa e falo: ela vem com as dores, vem com as histórias, com os sucessos e insucessos dela. Aqui está um ser humano exatamente como eu, não é meu inimigo, é apenas mais uma pessoa com sua história. Tem que fazer essa prática quando você senta na mesa com o outro. E a gente não está praticando muito A isso. gente não está querendo isso, Não né? está, não está. Quando você falou muito de luz, a luz é uma espécie de alimento, né? Principalmente para os vegetais, mas para nós também. A ciência, né? Pode até provar o contrário, mas para nós também é alimento. Quando eu olho para a luz, me vem sempre a questão da educação, né? Quem vive nas trevas é quem não se deu a oportunidade ou não teve a oportunidade de se educar. Lato sensu, né? Você acha que isso é uma crise só brasileira ou ela é global da educação? Porque assim, o fato da gente não conhecer os outros é uma situação de ignorância, mas também tem um fato frente ao seu depoimento, que é o fato da gente também não querer conhecer os outros e os demais. Você acha que a gente está numa crise global de educação lato sensu? Eu acho que a gente está sim numa crise global, é isso que está acontecendo. Em alguns países, você vê isso de forma mais latente, né? Então, eleição americana, você está vendo isso acontecer com o Trump e com a Kamala Harris. Você vê, como eu já falei, no Oriente Médio, eh, a gente teve eleições na França recentemente, esse Sim. fenômeno aconteceu. Alguns países, aqui no Brasil, claramente está acontecendo de forma muito forte, né. Então, eu acho não, a minha visão, a minha opinião é de que isso está acontecendo. E essa educação que a gente está falando, a gente pode dividir ela em a educação, como eu falo, do ser humano, né, de você se educar, de você se conhecer, de você gastar esse tempo se conhecendo, e educação prática, de você ir para a escola Acadêmica. acadêmica, né, onde também tem uma influência muito grande, porque à medida em que você tem uma formação acadêmica adequada,
uma coisa que não existe aqui, inclusive uma das minhas bandeiras como vereadora é a educação, contei a história da minha vida, e eu digo que a alopécia salvou minha vida, a educação salvou minha vida. O fato do meu pai ter me deixado estudando Sim, 100% do meu tempo foi transformador para mim, claro. né. Isso fez com que eu sou pessoa que hoje tem muita curiosidade de saber quem sou eu. Isso vai ser um exercício para o resto da minha vida, Não, porque emprestando um pouco do conhecimento daquele livro Outliers, né? Quantas mil horas você passou lendo e consumindo conteúdo para chegar exato. aqui com toda a propriedade e falar sobre algo que você de fato conhece? Exatamente. Então, voltando, eu acho que tem essa educação acadêmica que ela é fundamental, eu acredito, para que você passe a ter a curiosidade de saber quem você é, quem o outro é, que mundo você está vivendo, o que que eu posso contribuir, qual é a minha parte, o que está acontecendo aqui. E isso, concordando com você, isso não está acontecendo. Desde que você nasceu, que eu nasci, que todo mundo nessa sala que está nos assistindo nasceu, em algum momento alguém da família, ou num telejornal, ou em algum lugar que você consome informação, você ouviu assim: o Brasil é o país do futuro. Eu, infelizmente, você pode até brigar comigo, mas eu virei um resignado e eu penso que eu vou partir dessa para uma melhor ouvindo essa frase sem isso se concretizar. Uhum, Infelizmente, com uhum, dor no coração, uhum, que sou patriota e etc e tal. O Brasil ainda não é o futuro porque não investe-se em educação. E por que que não se investe em educação ou se investe errado em educação? Tema polêmico. É porque criança não vota? É porque é um sistema perverso colocado aí, independente de bandeiras, de cores e uhum, uhum, lados, né? uhum, Por que que isso não acontece? Se isso é comprovadamente a receita do bolo para a gente progredir. uhum. Bom, vamos lá. Na realidade, a gente investe bastante em educação. O Brasil é um dos países que mais investe percentual do seu PIB comparado com outros países do OCDE. Então, tem investimento, sim. Nós temos problemas muito sérios. É um país continental. Eh, eu, às vezes, acredito que tem sim uma perversão de não educar. Às vezes passa isso pela minha cabeça. Por estar dentro do organismo. É, você fala: "Puxa, por que que a gente". E aí eu sempre me pergunto o seguinte: quando a gente tem uma eleição presidencial, que estão lá os candidatos apresentando seus planos, falando, existe uma enorme curiosidade de toda a população em quem vai ser o ministro da fazenda. Sim. Né, quem vai ser o ministro? Agora a gente viu, né, há 2 anos atrás, 1 ano e meio, né, quem vai ser, é o Haddad, não sei o quê, Os memes e tudo mais. Agora, exato. ministro da Educação, ninguém quer saber quem é. Quem é o ministro da Educação? A população não pressiona o candidato da presidente a já nomear o seu ministro da Educação. Então, quem vem primeiro, né, parece que é o cachorro em volta do seu próprio rabo, né, é o ovo ou a galinha. Então, como cidadão, e eu discordo de você por o seguinte, na Então verdade. somos inimigos agora, Cris. Não, tô Não, eu não brincando, sou que seu você tá inimigo. enchendo tua paciência. Olha só, quando você fala que você não vai ver o Brasil, o país do futuro, eu também, eu sou da sua geração provavelmente, eu estou com 63 anos, eu sou uma pessoa que estudei o ensino médio fundamental, no 1 e 2, na ditadura militar, década de 70. O Brasil só redemocratizou em 1989. Eu já estava na faculdade? Acho que eu já estava, entrei em 85, saí em 85, enfim. Eu acho que tem um ditado que diz o seguinte, que quem planta tâmaras não come tâmaras. Que significa isso? Quando você planta uma árvore de tâmara, leva muito tempo, mais tempo do que a sua vida. Parece que a árvore de tâmara só produz tâmara depois de 80, 100 anos. A gente até está vivendo, mas as chances são menores. Ou seja, quem planta não come. Não come. E o que que a gente precisa fazer? A gente precisa plantar a tâmara para que outras pessoas, outras gerações comam as tâmaras que a gente está plantando. Então, em vez de você ficar cético a respeito do seu país, se ele vai ser o país do futuro ou não, você tem que pensar que você tem que plantar a tâmara, fazer com que a sua semente, a sua árvore, alguém vai comer lá no futuro. Vão ser seus netos que vão comer as tâmaras que você vai plantar. E cada um de nós tem que ter esse pensamento. Eu não vou comer as tâmaras que eu estou plantando, mas eu estou dando a minha contribuição, né, é a minha gota para o oceano que eu falei anteriormente. Então, eu não vou ver o país que eu quero, não vou. Eu não acredito, eu acho que a gente tem um caminho muito longo pela frente, mas eu não vou desistir do meu país, eu não vou desistir da minha cidade, eu estou dando a contribuição, nesse momento, e ninguém precisa virar vereador, deputado, governador, nada disso, mas apenas exercer o seu direito e o seu dever de cidadão, sabendo em quem vai votar. Saiba o nome de quem você vai votar, em quem você vai colocar o nome na urna lá, e depois cobrar dessa pessoa as ações. Isso aí é plantar tâmaras.
A gente não faz isso. Eu não fiz isso a vida inteira. Eu sou responsável pelo que está acontecendo no país por ter sido uma pessoa que não exerci o meu dever e o meu direito cívico. É responsabilidade minha do que está acontecendo aqui e, francamente, de todos nós que não exercemos esse direito. Eu acordei e eu estou dando a minha contribuição. Todo o meu tempo hoje, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa na minha vida, está 100% dedicado ao meu mandato. 100% eu estou plantando tâmaras todos os dias. Eu convido todo mundo que nos está assistindo a plantar suas tâmaras. E não precisa ser candidato. Se quiser, ótimo. Se não quiser, encontre uma forma de você tentar mudar o que está aí no Congresso Nacional, nas assembleias e nas câmaras municipais. Vote conscientemente e cobre do seu candidato, que se for eleito, que ele realmente fale com você, esteja fazendo os programas e projetos que vão fazer com que nosso país mude. Impressionante seu depoimento. Tá bom, você me convenceu. Tá na hora. Ó, ah, a gente tem uma lição de gestão sempre que é o seguinte, né? Olhe primeiro, você quer fazer grandes projetos? Saiba primeiro arrumar sua cama, né? E a gente está falando muito aqui de Brasil. Quando a gente olha para São Paulo e para as tamareiras que a gente vai plantar, quais são as principais tamareiras hoje, na tua visão, de quem está à frente, né? Da cidade, uma das pessoas que está à frente da cidade, que a gente precisa, entre aspas, e no bom sentido, atacar para os próximos anos. O que falta hoje em São Paulo, do ponto de vista de estrutura, ou de educação, ou das principais medidas hoje que fariam de fato uma diferença para quem é cidadão aqui da cidade de São Paulo? Olha, São Paulo é o terceiro PIB do país, perde para o PIB da federação, do país mesmo, do estado. É uma cidade que poderia ser uma das melhores cidades do mundo e não é. A gente sofre com insegurança, com lixo, com pessoas em situação de rua, com baixo índice de educação, saúde. Ou seja, nós temos muitos problemas, muitas tâmaras para serem plantadas aqui. Tendo a história de vida que eu tenho, tendo sido salva pela educação, se eu tivesse que escolher uma bandeira apenas, e eu espero que esse não seja o meu conflito, eu investiria todos os meus recursos na educação. Eu quando estudei, na década de 70, apenas 49% das crianças tinham acesso à escola. Todo mundo fala assim: "Ah, eu estudei em escola pública", pessoal da minha geração. Eu estudei em escola pública, mas apenas 49%. Eu tive sorte de ter entrado na escola Minha pública. mãe também. Foi sorte. Hoje, a educação está universalizada, ou seja, todas as crianças, você não pode ter criança fora da escola. A Constituição prevê que tem que ter escola para todas as crianças. E a gente conseguiu, eu diria, posso estar enganada aqui, que 98 a 99% das crianças brasileiras têm acesso à escola, mas a qualidade do ensino não está no mesmo ritmo. Então, na nossa cidade, até eu tenho um projeto, vou falar aqui de um projeto de escola charter, que é trazer iniciativa privada para fazer gestão de escola. Existe um estudo do Paz de Barros do INSPER dizendo que escolas bem geridas melhoram o desenvolvimento e o desempenho as notas das Ou crianças. seja, a escola continua pública, mas ela é gerida de forma privada. Escola pública gratuita, existe uma história de que essa escola é privatizada, isso não é verdade. Meu projeto está tramitando na Câmara Municipal, tem muitas resistências, mas a gente já tem isso. Em Minas Gerais, acabou de sair que os resultados do desempenho dessas crianças foi acima da média de Belo Horizonte. Nós temos em Porto Alegre, tivemos em Goiás, tivemos em Pernambuco, a gente tem na Inglaterra, a gente tem no Chile, tem na Colômbia, tem na Inglaterra. A gente tem que ter isso aqui. E não é transformar toda a rede municipal em escola charter. Eu sou partidária de que as pessoas tenham escolhas, eu falei isso no começo, que as pessoas tenham escolhas. Então, se você tem uma escola aqui gerida por uma organização social sem fins lucrativos, do Santa Cruz, do Porto Seguro, do Bandeirantes, e a mãe pode escolher botar sua filha ali, seu filho ali, por que não? Por que a gente não pode oferecer essa escolha? Hoje uma criança, aqui custa uma escola pública custa por criança 1.700, em torno de R$ 1.750 por criança por ano. Se eu pegar esse dinheiro e der para aquela mãe periférica, eu tenho certeza que ela vai preferir pegar esse dinheiro e colocar, escolher
onde ela vai aplicar esse dinheiro do que botar a criança na única escolha que ela tem, que é a escolha municipal mais perto da sua casa. Hoje, os filhos da minha empregada, ela não tem escolha. Ela tem que escolher, ela tem que olhar e falar assim: onde que está a escola mais perto de casa? É Sim. essa aqui, é ali que Tem ela a bota. possibilidade, inclusive, que eles têm de chegar nessa Exatamente. Os filhos das minhas amigas ricas do JP Morgan, elas têm um cardápio de escola que ela fala assim: ah, eu posso botar numa escola Sim. Waldorf, eu quero botar numa escola religiosa. Até em função do perfil do filho da Exato. criança. Ela tem escolha. Por que que os filhos das minhas amigas ricas têm essa escolha e o filho da minha empregada não tem? Então, foi uma resposta longa, mas se eu pudesse plantar todas as minhas sementes de tâmara, eu plantaria na educação, embora sabendo que a gente tem problemas sérios de saúde, sério de segurança, Claro. sério de Uma cidade desse infraestrutura, tamanho. uma cidade complexa, muito complexa. Os problemas que você tem no Itaim são diferentes do Capão Redondo, que você tem no Ipiranga, são diferentes do Butantã. Ou seja, é de uma complexidade e requer mais do que habilidade, requer espírito público, requer o desejo de realmente fazer a mudança que a gente precisa. Você foi uma profissional e continua sendo um profissional de alta performance, né? Que para finalizar o nosso papo. Para também manter o equilíbrio, você precisa também beber de outras águas. A gente sempre tem um quadro aqui no final que pergunta para quem participa: que livros você lê? Que séries ou filmes você assiste? De que água bebe a Cris? Nas horas vagas, que eu sei que são pouquíssimas, ainda mais no momento de campanha. Olha, eu acabei de voltar de Israel, eu comecei a ler um livro sobre Jerusalém, que eu fiquei muito impressionada com o que eu vi em Jerusalém, de uma autora chamada Karen Armstrong. A Karen Armstrong é uma ex-freira, pode anotar, ela é uma mulher incrível e ela saiu, deixou a vida monástica, vamos dizer assim. Então, recomendo Jerusalém, de Karen Armstrong. É um livro que conta, acho que o nome é Jerusalém, uma cidade de 3 religiões. Séries, eu vi há algum tempo, mas ela tá muito atual, que é Falda, Falda, sim. né, Preciso ver a última. A última ainda não vi. tá bem interessante. E eu vou até passar aqui, ó, Por favor. eu escrevi um livro com a minha história, né, Careca de Saber. Essa pessoa aqui sou eu, careca, isso aqui é uma peruca, como eu falei, tá sendo vendido na Livraria da Travessa, e aqui eu conto detalhes da minha biografia. Eu acho que eu vou ter que escrever o 2º volume com a parte política, Sim. mas eu ainda não tenho o distanciamento necessário Boa. para escrever. Então isso aqui Perfeito. é até eu entrar na política e depois eu venho. Careca de Saber, de um bairro pobre para Wall Street, na Livraria da Travessa. Onde as pessoas te encontram, Cris? Nas redes, como é que elas te acham? Tá, nas redes sociais, @Cris Monteiro SP, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e eu tenho um telefone que quem quiser falar comigo, um WhatsApp, que é 011 97551 5638. As pessoas mandam muito direct para mim, minhas redes cresceram um pouco, mas eu olho toda a noite o que está acontecendo na minha rede, e eu mesma respondo muitas das coisas, e meu pessoal fica louco comigo: "Ai, você respondeu isso aqui, Não Cristina, devia. não devia, blá blá blá". Mas eu tô lá olhando as minhas redes, eu acho que é importante eu fazer esse contato com quem quer falar comigo. Boa. Super obrigado pela tua presença. Um orgulho ter você aqui. Te desejo sorte. Eu posso falar? Claro, o palco é seu. Eu queria pedir que no dia 6 de outubro votem na vereadora Cris Monteiro. O meu número é 30.000, 30.000. E eu costumo mandar 30.000 beijos para todo mundo. Olha só, 30.000 beijos. Tá bom. Eu fui agraciado, então, com essa coleção de beijos também. Vou me sentir assim. Pode sentir. Obrigado, viu, Cris? Um beijão pra você. Manda um beijão pra Madeleine Lótico, que é a nossa amiga aqui do programa e tem uma parceria gigantesca contigo. E a gente se encontra, pessoal, mais uma vez, num próximo episódio, aqui na 2ª temporada do Café com Sal. Vocês já sabem, nos acompanham nas redes, episódios completos, tanto no YouTube quanto no Spotify, e os cortes no TikTok, no Instagram e no LinkedIn. Obrigado ao pessoal do Life Mix e ao pessoal do Venturos, www.venturos.org. Até lá e até o próximo episódio.